Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Christian e na aula de hoje estaremos aprendendo sobre os advérbios relativos. E o que são os advérbios relativos? Advérbios relativos são partículas utilizadas para fazer relação entre o conteúdo da frase, sendo essa relação em questão de lugar, tempo ou razão. E a estrutura das frases que utilizam esses advérbios relativos, eles sempre virão no meio da frase. Não diria sempre, mas é mais comum dele vir separando duas informações. Vamos para um exemplo. Temos aqui dois exemplos com a utilização do advérbio relativo em relação à razão, que é o why. Eu tenho o primeiro exemplo. I don't know why she's doing that. Eu não sei o porquê dela estar fazendo isso. Ela está fazendo isso é uma informação. Eu não sei é outra e eu faço a relação entre as duas por modo de razão. No segundo exemplo, temos to gain muscle is why she is working out. Para ganhar músculo é o motivo dela estar treinando. Então, é uma razão. As informações são relacionadas ou relativizadas em relação a uma razão dela estar acontecendo. E os advérbios relativos, eles possuem três funções. Essas funções são ditar a relação entre lugar, tempo e razão por meio de três partículas. O where, utilizado para lugar, when, utilizado para tempo e why, utilizado para razão. Lugar pode ser uma cidade, um local geográfico específico, um país, um continente, um planeta. O tempo pode ser um dia, uma hora específica, um ano específico, um século específico. E as razões são literalmente a razão do porquê isso estar acontecendo. No exemplo de lugar temos I will never forget the river where I learned to swim. Eu nunca vou esquecer daquele rio que eu aprendi a nadar ou onde eu aprendi a nadar. Então, eu estou fazendo uma relação de lugar entre a informação eu nunca esquecerei daquele rio e a informação que eu aprendi a nadar. Quando eu faço a relação ao tempo, eu uso when. Pode ser ditado assim, no exemplo: I like Sundays when I make barbecue. Eu gosto dos domingos onde eu faço churrasco, ou quando eu faço churrasco. Então, eu estou ditando a informação, eu gosto dos domingos e que eu faço churrascos. Então, eu relaciono as duas informações em relação a tempo, pois um dia da semana é um tempo. E para a razão, eu digo o motivo daquilo estar acontecendo. Eu tenho no exemplo to gain muscle is why she is working out. Ou to gain muscle is why she is working out. Para ganhar músculo, né? É uma informação. Para ganhar músculo, tem que fazer o quê? Treinar. E ela está treinando. Ela está treinando para quê? Então relaciono para ganhar músculo com ela está treinando. E eu faço a junção delas com o uso do why, que é ditado para razões. Agora, os advérbios relativos eles têm duas formas, que é a forma restritiva e não restritiva. A forma restritiva, ela é uma forma em que o uso do advérbio relativo, ele tem função primordial dentro da frase, onde se eu tiro ele, ela perde todo o sentido. Eu tenho no exemplo restritivo: The house where I was born is a very special place. A casa onde eu nasci é um lugar muito especial. Se eu tiro where I was born, que é a informação de local, fica a casa é um lugar muito especial. Mas que casa? Então, perco o significado da frase. Que casa? Então, eu tirando esse advérbio relativo, eu perco o sentido da frase, ou eu deixo meio que o sentido da frase vago, em aberto, onde você terá dúvida da informação. Já no não restrictive, que é um não restritivo, se eu tiro a informação do advérbio relativo, ela não perde o seu significado. No exemplo temos Paris, where I want to live, is the most beautiful city in the world. Então, Paris, a cidade em que eu quero viver,
é a cidade mais bonita do mundo. Se eu tiro where I want to live, que é onde eu quero viver, fica Paris is the most beautiful city in the world. Paris é a cidade mais bonita do mundo. Não perde o significado. Eu só estou adicionando, quando eu uso não restritivo, eu estou adicionando informações à frase. Se eu tiro ela, como é aditivo, não vai subtrair, certo? Então não vai perder o significado da frase. Então, restritivo é que tem função primordial dentro da frase e tem um significado, um motivo dela estar ali. Se é retirado, ela perde todo o sentido da frase. E os não restritivos são informações adicionais que você pode retirar, que não vai fazer diferença na frase. Agora temos uma forma extremamente formal em utilizar os advérbios relativos, que é fazer a substituição do when, where e why, que são os três partículas dos advérbios relativos, para in, on e for, which. Essas formas elas são utilizadas quando eu quero fazer o uso da forma escrita em formalidade. Então, ela é utilizada para fazer e-mails ou cartas no estilo formal. Então, caso você não tenha a opção ou o intuito de utilizar ela dessa forma, você não precisa saber como fazer a substituição. Porém, quando eu uso in which, eu faço a substituição do local. Como eu tenho no exemplo, this is the house in which I was born. Esta é a casa na qual eu nasci. Ou com a substituição ficaria this is the house where I was born. Isto é a casa onde eu nasci. Quando eu uso on which, eu transformo o dia, no caso o tempo, na forma formal. Então fica April 10th is the day on which I met my husband. Ficaria 10 de abril é o dia onde eu ou quando eu conheci o meu marido, no exemplo. Então eu troco o when por on which. E para a razão fica for which. Para qual? No caso, do you know the reason for which the sky is blue? Você sabe a razão do qual faz o céu ser azul? Então eu faço a substituição dessas três formas, claro, in, on e for, referente a when, where e why. Mas caso você não precise utilizar num e-mail ou numa carta, você utiliza as outras formas que aprendemos no vídeo. E nosso vídeo sobre advérbios relativos acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e fui!